Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre seguros. Iremos abordar alguns dos conceitos mais utilizados na área seguradora e que se revelam importantes no nosso dia-a-dia. Começamos pelo conceito de risco. Risco é a incerteza associada a um acontecimento futuro, seja quanto à sua realização, ao momento em que ocorre ou aos danos dele decorrentes. A maior parte das situações do nosso cotidiano não comporta um grau de risco visível. Mas a verdade é que, mesmo sem nos apercebermos, estamos diariamente expostos a imprevistos que podem conduzir a perdas financeiras muito elevadas. Por exemplo, muitas pessoas utilizam diariamente um automóvel para se deslocarem. Ora, esta é uma atividade que envolve riscos. Se ocorrer um acidente, podemos vir a ter de pagar valores elevados, capazes de comprometer a nossa situação financeira. É certo que não podemos evitar que os riscos se concretizem, mas existem formas de nos protegermos das consequências financeiras que daí podem resultar. Uma dessas formas é precisamente através da contratação de um seguro. E é por isso que os seguros são tão importantes hoje em dia, pois apesar de não impedirem os riscos de se concretizarem, permitem-nos transferir para um segurador as perdas financeiras que a eles podem estar associadas. Mas para percebermos como funciona um seguro, vamos procurar conhecer melhor as partes que intervêm neste contrato. A pessoa que celebra o contrato designa-se de tomador do seguro. Em regra, é ele que tem a obrigação de pagar o preço do seguro. Este pagamento vai ser feito ao segurador, ou seja, à entidade para a qual o risco é transferido e que vai assumir, na hipótese de determinado evento se verificar, o pagamento da prestação que tiver sido acordada. Mas o contrato também pode ser celebrado no interesse de uma pessoa diferente do tomador do seguro. A esta pessoa damos o nome de segurado. Pode ainda prever-se a existência do chamado beneficiário, ou seja, uma pessoa nomeada pelo tomador do seguro que terá direito às prestações que tenham sido acordadas. Por último, do contrato também pode resultar a atribuição de direitos a uma terceira pessoa que tenha sofrido prejuízos que caiba ao segurado a indemnizar. Chamamos-lhe terceiro lesado. Chegados a este ponto, já sabemos o que é um seguro e quem pode ser parte neste contrato. Importa agora falarmos sobre o funcionamento do contrato de seguro. O contrato de seguro considera-se celebrado a partir do momento em que existe acordo entre o tomador do seguro e o segurador, não sendo necessário que se assine um documento específico para esse efeito. Contudo, posteriormente à contratação, o segurador está obrigado a emitir um documento que reproduza o conteúdo do acordo que foi celebrado. A este documento dá-se o nome de apólice. A apólice divide-se habitualmente em três partes essenciais: as condições gerais, as condições especiais e as condições particulares. Nas condições gerais definem-se os aspectos básicos do contrato de seguro. É aqui que vamos encontrar informação acerca das coberturas, exclusões, direitos e obrigações das partes. Já as condições especiais, que podem não existir em todos os contratos, são cláusulas que completam ou especificam as condições gerais. As condições particulares, como a própria designação indica, adaptam o contrato a um caso em particular. É neste documento que encontramos informação acerca do risco coberto, da data de início e duração do contrato e do preço do seguro. Agora que já conhecemos as partes em que se divide uma apólice, vamos falar da informação que tem de constar obrigatoriamente deste documento. Na apólice, tem de se disponibilizar, desde logo, informação acerca dos riscos cobertos, ou seja, das situações imprevistas que se visam proteger com o contrato. Neste documento, devem também identificar-se as situações que o seguro não cobre, o período de duração do contrato e as regras para o fazer renovar ou cessar. Para além destes elementos, é aqui que encontramos informação acerca do valor a pagar ao segurador, como contrapartida pela transferência do risco. Este valor designa-se de prémio de seguro. O prémio de seguro, como já dissemos, é o preço do seguro e varia na mesma proporção do risco, sendo mais elevado quando o risco é maior e vice-versa. Em regra, é pago na data em que se celebra o contrato, mas pode ser acordada pelas partes uma data diferente. Habitualmente, este valor é pago de uma só vez. Porém, é possível acordar-se o seu pagamento em prestações. Neste caso, diz-se que o prémio é fracionado. Qualquer que seja a nossa opção, é fundamental saber que, em regra, enquanto o prémio não for pago, não existe cobertura.
Para além disso, se a nossa opção for o pagamento do prémio em prestações, a falta de pagamento de uma delas na data em que tenha sido acordada conduz, na maior parte dos seguros, à chamada resolução automática do contrato. Quer isto dizer que se o prémio não for pago na data em que tiver sido acordada, o contrato vai terminar, sem que o segurador tenha de informar o tomador desse facto. Um outro aspecto a que devemos prestar atenção quando contratamos um seguro diz respeito aos deveres de informação que recaem sobre as partes envolvidas. E não se pense que apenas o segurador está obrigado a esclarecer o tomador do seguro acerca das condições do contrato. De facto, também o tomador deve informar o segurador de um modo correto e completo sobre o risco a cobrir. Se não o fizer, o contrato pode vir a ser anulado. A importância que se atribui à prestação de declarações de forma clara e verdadeira é justificada pelo facto de ser com base nelas que o segurador avalia o risco e decide se o aceita ou não. É também com base nesta informação que vai ser calculado o valor do prémio a pagar. Para finalizarmos a nossa aula, importa agora introduzir alguns conceitos que são comuns a diferentes tipos de seguros. Começamos com o conceito de franquia. A franquia é a parte do valor dos danos que fica a cargo do tomador do seguro ou do segurado. Quer isto dizer que, caso ocorra um sinistro, o segurador apenas vai assumir o pagamento do montante que exceda o valor da franquia. Vejamos através de um exemplo como funciona a franquia no caso de um seguro de incêndio. Imagine que na sequência de um incêndio houve danos na habitação segura no valor de 1.000 euros e que o contrato de seguro tinha uma franquia de 10%. Neste caso, o segurador ficaria responsável pelo pagamento de 900 euros. Os restantes 100 euros, correspondentes a 10% da franquia, seriam suportados pelo tomador do seguro. A aplicação de uma franquia pode ser vantajosa, pois ao responsabilizar o tomador por uma parte do prejuízo, permite reduzir o preço do seguro. Um outro conceito que importa conhecer é o do período de carência. O período de carência corresponde ao intervalo de tempo entre o início do contrato de seguro e uma determinada data que deve constar do contrato, no qual certas coberturas ainda não se encontram a produzir efeitos. Assim, se durante este período ocorrer um sinistro, a regularização do mesmo é da responsabilidade do tomador. Esta é uma figura que encontramos frequentemente nos seguros de saúde. Vejamos, mais uma vez através de um exemplo, como funciona o período de carência. Imagine que celebrou um seguro de saúde em que uma das coberturas, por exemplo, estomatologia, tem um período de carência de 3 meses. Quer isto dizer que o contrato pode iniciar-se de imediato para todas as coberturas contratadas, exceto para a de estomatologia, que apenas irá iniciar-se 3 meses depois. E damos assim por terminada a nossa aula. Não se esqueça de que para estar bem seguro é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem.